Oi, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Como vocês já viram aí no título, né, gente? É um vídeo sobre emagrecimento. Gente, eu jamais pensei que eu voltaria a gravar sobre isso aqui no canal. Mas eu decidi gravar porque pela primeira vez na minha vida, eu estou conseguindo emagrecer 100% saudável, sem tomar remédio, sem nada. Quem me acompanha aqui no canal viu que em meados de 2020, 2021, eu tomei medicamento. Gente, eu vou ter que baixar o ventilador, porque senão vocês vão ficar ouvindo sopro, ó. Pera aí, tá até balançando o trem aqui, ó. Voltei. Vocês me perdoem o fone também, gente, que é pra captar melhor o áudio, porque eu ainda tô sem um fonezinho. Eu tô querendo comprar aqueles fonezinhos que a gente coloca assim, sabe? E é isso, relevem eu aparecer assim aqui, porque se eu não aparecesse assim não ia dar, porque estamos passando um processinho aí meio complicado e tá bem corrido. Eu quase não tô ficando em casa, e quando eu fico em casa sempre o meu marido tá aqui, eu tenho que resolver alguma coisa, então eu sempre prefiro gravar vídeo quando ele não tá em casa, porque não empata ele, né? Por isso que eu tô gravando esse vídeo assim. Eu treinei e vou tomar banho, só que antes de eu tomar banho eu vim fazer esse vídeo aqui com vocês. Gente, como vocês viram aí na descrição do vídeo, eu já eliminei 6 quilos, na real, quase 6 quilos, foram 5 quilos e 500 gramas. De 23 a 24 dias que eu iniciei aí o processo. Gente, eu esqueci de citar no vídeo, mas eu não tirei foto de quando eu tava com 140 quilos, porque eu tava muito mal. E nesse meio tempo eu fiquei variando entre 138, 137, 136, 135. E eu acabei não tirando foto de 140 quilos. Eu tenho foto de todos os outros, porém não tenho do 140, do máximo. Porém, eu tenho o print do quanto eu estava pesando no dia 2 de março. Foi 138 uns quebradinhos. Então eu já tinha perdido aí uns quilinhos do final de janeiro para março, porque eu já tava dando uma reeducada, tá bom? Só para citar isso aí, porque eu não falei no vídeo pra vocês. Foi meio que do nada, gente, mas teve coisas que colaborou para isso também, e coisas que também me travaram referente a isso. Sobre isso eu vou falar aqui um pouquinho com vocês o que aconteceu. Enquanto isso, vai deixando um like aí no canal, se inscreve aqui se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer me acompanhar nesse processo aí, que eu vou estar gravando tudo sobre esse novo processo, o que eu vou fazendo. E se tudo der certo, vou gravar os vloguinhos arrumando, fazendo minhas refeições, pra vocês verem na real o que eu como, porque nem sempre dá pra gente comer aquilo que a gente quer, né? Mas a gente segue o plano ali. Então, cheio de mais enrolação, e bora pro vídeo. Pela primeira vez, gente, eu fiz aqui, ó, uma colinha pra eu saber sobre o que eu vou falar aqui no vídeo. Então, bora lá. Eu queria começar esse vídeo falando um pouquinho de como foi minha infância, porque eu sofro de obesidade desde a minha infância. E na infância, gente, foi uma fase muito difícil pra mim, tanto na infância quanto no início da minha adolescência. Porque, tipo assim, quando eu era pequena, eu via que as outras meninas, né, eram meio que as popularzinhas da escola, que todo mundo achava elas bonitas e tal. E eu me sentia meio que esse patinho feio, né, assim, da escola, por ser gordinha. E isso ocasionava, gente, eu já tinha sido diagnosticada com ansiedade desde aquela época que eu era bem novinha, desde antes dos meus 10 anos, eu fui diagnosticada com ansiedade, que é aquela que tem a compulsão alimentar, né? E ao mesmo tempo, mesmo que a pessoa não coma, você engorda. Eu não sei explicar, mas a mulher explicou isso pra minha mãe na época, e minha mãe explicou isso pra mim. Mas enfim, que na época eu não tinha essas noções assim. E aí eu fui diagnosticada com isso. Então assim, época de coisa difícil na escola, tipo prova, essas coisas assim, eu sempre ficava bastante ansiosa. Então sempre sofri com a ansiedade. A ansiedade, gente, ela não é uma coisa que a gente pode abraçar pra gente falar assim, eu tenho a minha ansiedade. Não, ela não, você não
não, ela não é sua, você tem ela, você desencadeou ela, mas a gente não pode aceitar ela pra nossa vida. Então, isso tem que ser uma luta diária. E a gente sabe que não é fácil. Quem sofre de ansiedade sabe que não é fácil, é só Deus na causa. Mas desde muito nova eu já sofria com isso, e aí entrou na minha adolescência, eu ainda sofrendo de sobrepeso, até que eu comecei a ir pra escola, depois que eu já tava grandinha, comecei a ir pra escola de bicicleta. E naquela época, quando eu comecei a pedalar, eu ia todos os dias, eu estudava de manhã. Então eu levantava cedinho, colocava a roupa da escola e ia de bicicleta. E voltava de bicicleta também. Naquela época eu lembro que até eu tenho uma amiga que eu tenho ela como irmã, assim, a gente é amiga até hoje. E ela ia lá na minha casa. Então, como a gente não tinha dinheiro para movimentar, eu tinha vale transporte. Então, para ela ir na minha casa, eu dava o vale para ela e eu ia de bicicleta. Assim, eu não perdi o meu vale e ela também passeava, que ela tinha o vale dela, só que ela utilizava para pegar o ônibus para casa dela, que não era o mesmo ônibus que pegava para minha casa. Não sei se vocês entenderam. Mas aí eu dava esse vale para ela poder, para esse vale não ficar lá preso, porque já era naquela época de valinho de cartão. Eu cheguei a pegar aquelas épocas dos vales, vou deixar passando a foto pra vocês verem, aqueles valinhos de papel de colégio, só que aí logo trocou para o cartão, e aí ficava no cartão, então não tinha como você utilizar aquela passagem, só se tipo, tirar o dinheiro de lá, só se você utilizasse mesmo. E aí foi quando eu comecei a andar de bike, e eu comecei a emagrecer, gente, comecei a emagrecer. Eu, no meus auge aí, dos meus 11 anos, eu tinha já meados dos 90 quilos por aí, próximo, 90 ou próximo disso. E aí, quando eu comecei a pedalar, eu comecei a emagrecer. Aí foi indo, aí eu fiz meus 15 anos. Aí com 15 anos eu lembro que eu comecei a emagrecer muito. Na época minha irmã achou até que eu tava doente, porque eu também tomava anticoncepcional, porque eu tenho né, microvalos policísticos, desenvolvi, e eu tinha que tomar remédio para tratamento. Então eu tomava né, remédio desde os 12 anos. Hoje, atualmente, não tomo mais. Ainda estou no processo de tratamento para ver se eu vou continuar tomando ou não. A minha irmã até falou assim, nossa, eu tô com medo de você estar doente, porque você tá emagrecendo tanto. Gente, eu emagreci muito. Eu não sei se era porque eu sou uma mulher de porte alto, né? Eu sou uma pessoa alta. Eu tenho 1,61 m, só que, sei lá, eu me sinto alta. Não sei explicar pra vocês. E todo mundo fala pra mim, você é uma pessoa alta, você é uma mulherão alta e tal. Eu não sei, mas eu me sinto de porte alto. Não sei se por conta da obesidade, não sei dizer isso pra vocês. Mas só sei que eu emagreci e cheguei na faixa dos 82 quilos. E eu ficava ali, 82, 83, 82, 83. Só que era 82 quilos muito bem distribuídos. Vou deixar passando foto pra vocês verem aí dessa época. Eu fiquei na faixa desse peso até 2014. Em 2013 eu namorei. Aí no final de 2013 eu separei. E quando foi início de 2014, eu conheci o meu marido. E meu marido não morava na minha cidade. Eu morava em Minas e ele morava aqui em Sergipe. E aí a gente ficou conversando durante uns meses. Ele decidiu ir lá buscar tal. Gente, já começou dali, pra vocês verem a ansiedade, como é que era. Eu era uma menina assim, muito tranquila, sabe, fazia minhas coisas, nunca encasquetei com nada. Eu cresci, minha ansiedade melhorou assim, 1000. Só que quando aconteceu algumas coisas assim, minha ansiedade atacava, mas era muito difícil. E quando ele falou que ele ia me buscar lá, eu já comecei a ficar naquela ansiedade. Eu só ficava em casa, não saía, né? Eu vivia no telefone com ele. E aí eu ganhei uns quilinhos antes de eu vir para Aracaju ainda. Aí eu lembro que quando eu vim pra cá, eu tava aí na faixa de uns 100%, de uns 85 quilos. Ainda assim, eu tava com um corpinho muito legal. Vou deixar passando foto aqui, que eu tô com a calça leg, com uma blusinha amarela, que eu era apaixonada naquela blusa. Eu amava usar aquela roupa. E, gente, eu percebi que eu comecei a engordar através dessa blusa, porque quando eu comecei a experimentar ela, que ela começou a ficar rochada em mim aqui, eu falei, cara, tá dando ruim, muito ruim. Até um dia, aí foi indo, aí parei de usar essa blusa, comecei a perder algumas roupas minhas. Aí a minha sogra começou a me dar algumas roupas. Ela me deu
Comecei a mudar vestidos, né? E era vestidos de um pano, desses paninhos assim que estica bastante. Então eu acabei não percebendo que eu estava ganhando peso. Até que um belo dia eu me pesei, eu tava com 95 quilos. Isso meados aí de 2016, 2017, uns 3 anos depois. E aí continuei, gente. Aí eu não queria olhar a balança. Simplesmente não queria, eu não queria me pesar. Mas eu falei, não, eu fiquei na minha cabeça, eu estou com 95 quilos, eu estou com 95 quilos. Só que eu estava percebendo que o meu corpo estava mudando muito, estava ficando muito diferente. E sabe quando você sabe o que está acontecendo, mas você não quer acreditar? Era eu que eu falei, cara, eu tô acreditando nisso, tô engordando. E aí foi indo, gente, juntava tudo aquilo que tava longe da família, tava conhecendo um lugar diferente, né? Eu morava com a minha sogra na época, a gente não tinha uma casa separada para poder morar. Então, assim, foi um momento muito complicado até me adaptar a tudo, era muito difícil. Só que aí, gente, eu meio que vivia, tipo assim, aí meu marido saía, vamos lanchar, vamos fazer isso, vamos. Aí o povo no lugar, vamos comer, vamos. E eu não ligava, tipo assim, eu não falava, poxa, eu preciso cuidar de mim, eu preciso olhar pra mim, vocês estão entendendo? E aí eu continuei, só saía, comia, ia na casa da tia dele. Aí ela às vezes comprava pizza, fazia alguma coisa lá, final de ano, tipo assim, comia muito. Eu sempre fui boca boa, fia. Eu sempre fui boca boa mesmo, de sentar assim, gente, é uma coisa horrorosa. De sentar e comer, tipo, 1 litro de açaí. Vocês estão entendendo? Tipo, 2 lanches com uma Coca-Cola. Mas faz 1 litro de Coca-Cola sozinha. Vocês não estão entendendo? E isso foi esses anos todos. Tipo, eu comprava lanche, era meio que... tipo assim, o lanche era como se fosse um amigo pra mim. Então eu comprava lanche direto. Naquela época do auxílio emergencial, na pandemia, quando entrou a pandemia, eu já tava no auge dos 126 quilos. E antes da pandemia um pouco, eu passei por um processo de emagrecimento ao qual eu tomei medicamento, né? Um medicamento natural, acredito eu que seja natural, que na época me falaram que era natural, e daí eu tomei, gravei vídeos, vou deixar a playlist passando aqui para quando vocês quiserem conferir, tá? Vai estar aqui também nos comentários do vídeo fixado. Tem uma playlist da época que eu fiz, se eu não me engano foi em 2020 ou 2021. E aí eu tomei esse medicamento, gente, eu consegui emagrecer, estava com 126 quilos quebradinho. E aí eu consegui emagrecer, fui para 117 quilos. Minha irmã. Daí, com a questão da pandemia, tudo juntou muita coisa, gente. Aquilo ali acabou com os 10 quilinhos que eu tinha perdido. Eu perdi 10 quilos, todo mundo já tinha visto, assim, muita diferença em mim, né? Que eu tava com 117 quilos, então eu falei, cara, falta só 17 quilos pra chegar na marca dos 100. Tá perto, mas eu acabei, gente, ganhando novamente. Eu acredito que seja por conta do medicamento, porque assim, você toma o medicamento, você come e ele auxilia no processo de emagrecimento, tipo, muito rápido. Então, eu não tinha aquela noção de que eu tinha que aprender a controlar a minha alimentação para poder obter um resultado legal e para poder manter constância depois de eu parar de tomar, porque você tomava um período, né, o remédio. E aí eu fui, gente, subir. Eu subi para uma marca que ultrapassou os 126 quilos. Pois é. Eu cheguei na marca dos 140 quilos. E aí, isso foi no pós-pandemia, né? Cheguei nesse peso e fiquei. E aí quando eu tava em 2021, eu comecei a... Como foi, meu pai? O emagrecimento foi em 2019. Em 2020 a pandemia estourou. E no 2021 eu bati 140 quilos. Foi isso. E aí eu comecei. Tanto que eu tenho um aplicativo, vou deixar passando o print pra vocês aí, a qual eu coloco a pesagem nele. Aí lá tem o peso que você tá, sua meta de peso. E aí cada vez que você se pesa, você coloca lá, tem lá meu peso. Você entra lá, coloca o seu peso. Se você ganhou, ele marca uma setinha vermelha pra cima. Se você eliminou, ele marca uma setinha pra baixo verde, positiva.
E daí, gente, eu tenho registro nesse aplicativo, velho, de 2021, mano, que tá nesse telefone meu. E aí, esses dias eu olhando, eu falei assim, cara, quanto tempo eu luto. Só que eu lutei e eu consegui não passar dos 140. Porque na minha cabeça entrava assim, eu não posso passar 140 quilos, de jeito nenhum. E aí eu segurei pra não passar dos 140. E aí, quando foi agora no início de março, gente, me bateu aquilo assim, que eu falei, cara, eu vou me cuidar. E aí eu comecei a me cuidar. Comecei a fazer exercício novamente, comecei a regular minha boca e tudo mais. Então, assim, se vocês quiserem saber mais coisas sobre isso, o que eu estou fazendo, como que eu comecei, o que eu como no dia a dia, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, deixa aqui embaixo seus comentários, dúvidas que eu possa responder no próximo vídeo, porque eu vou selecionar sim todos os comentários para poder responder no próximo vídeo falando sobre. Tem 2 perguntas lá do Instagram que me fizeram também, que eu vou estar respondendo no próximo vídeo. Então, se você quiser participar, perguntar, saber a sua dúvida, ou se você passa por alguma coisa e você quer saber como eu estou fazendo com aquilo que você tem dificuldade, comenta aqui embaixo, tá certo? Pra gente poder trocar figurinhas e conversar. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Só pra lembrar, acho que eu falei, né? Que eu perdi quase 6 quilos. Sozinha, gente, pra glória de Deus. Tô muito feliz. Só com alimentação e treino. Então, se você quiser saber como que eu tô fazendo isso, que tipo de treino que eu faço, escreve aí. A gente se vê lá no próximo vídeo.